Foram 10 nomes capazes de fazer tremer impérios apenas ao serem pronunciados. Não eram monstros, eram os 10 generais mais impiedosos da história. E este é seu legado de medo. História dos Imortais, onde a história ruge com aço e lendas. Inscreva-se e seja parte do legado que nunca morre. Nem todos os horrores nascem no campo de batalha. Alguns nascem atrás de uma mesa sobre um mapa, desenhados pela mão fria de um general. Ao longo da história, houve homens capazes de converter a estratégia em sentença, de transformar a guerra em uma obra de destruição perfeita. Nomes que não só venciam, governavam com o medo. Desde os palácios de Kyoto até as ruínas de Cartago, desde os campos nevados da Rússia até as planícies de Zama. Estes generais arrasaram impérios, quebraram reis e deixaram cicatrizes que ainda respiram nos livros de história. Este não é um desfile de heróis. Não viemos prestar homenagem. Viemos lembrar que o poder, quando se torna impiedoso, deixa marcas mais profundas que qualquer espada. É a história dos homens que reescreveram o mundo com sangue. 10. Toyotomi Hideyoshi, o cérebro militar que unificou o Japão. Durante séculos, o Japão foi uma terra dividida, onde os clãs se devoravam uns aos outros. Em 1537, na província de Owari, nasceu Toyotomi Hideyoshi, filho de camponeses, sem espada, sem linhagem e sem limites. Começou como servo de Oda Nobunaga, carregando sandálias, mas sua mente era uma espada mais afiada que qualquer katana. Após o assassinato de Nobunaga em 1582, Hideyoshi vingou sua morte em apenas 13 dias, derrotando Akechi Mitsuhide na Batalha de Yamazaki. Com astúcia, cercos relâmpago e diplomacia brutal, submeteu clã após clã. Em 1585, foi nomeado Kanpaku, e em 1590, após render Odawara, unificou o Japão. Governou sem piedade, confiscou armas dos camponeses, fixou os samurais sob controle e transformou o caos em ordem através do medo. Mas sua ambição não conhecia fronteiras. Em 1592, invadiu a Coreia com 160 mil soldados buscando abrir caminho para a China. Tomou Busan e chegou a Pyongyang, mas foi detido pela resistência coreana e pela frota do almirante Yi Sun-sin. Morreu em 1598. Sua dinastia caiu pouco depois, mas o camponês sem nome já havia marcado a ferro e fogo a história do Japão. Não precisou de nobreza para governar, apenas visão e uma vontade impiedosa. 9. Cipião, o africano, o romano que venceu o próprio Aníbal. No século III a.C., Roma tremia ante um inimigo impossível, Aníbal Barca. Tras cruzar os Alpes, o cartaginês aniquilou legiões inteiras e pôs a república contra as cordas. Mas então surgiu um jovem general que mudaria o curso da história. Públio Cornélio Cipião, nascido em 236 a.C., sobreviveu ao massacre de Canas e jurou devolver o golpe a Cartago. Em 210 a.C., com apenas 25 anos, tomou o comando na Espanha, onde venceu o irmão de Aníbal e arrebatou o território vital. Cada batalha o tornava mais perigoso. Não lutava com fúria, mas com cálculo. Não buscava glória, buscava vencer o próprio terror. Em 204 a.C., cruzou o Mediterrâneo rumo à África. Cartago entrou em pânico e chamou seu filho pródigo, Aníbal. Em 202 a.C., nas planícies de Zama, Cipião o enfrentou. Suas legiões resistiram à carga dos elefantes, manearam como uma só e esmagaram o invencível. Roma o chamou de africano, mas seu verdadeiro título foi outro: o estrategista que derrotou o medo. Não conquistou apenas territórios, conquistou a maior ameaça que Roma havia conhecido. E fez isso com disciplina, com visão e com uma determinação que gravou seu nome em mármore e em lenda. 8. Átila, o Uno, o açoite de Deus. No século V, quando o Império Romano ainda respirava, surgiu um nome que gelava o sangue de imperadores: Átila, rei dos Hunos.
nascido por volta de 406 d.C., herdou um império nômade e o converteu em uma força de destruição total. Unificou tribos selvagens sob seu comando e forjou um exército que cruzava rios como tempestades. Em 441, arrasou os Balcãs, queimou cidades, esmagou muralhas. Roma Oriental pagou ouro para detê-lo, mas Átila não buscava riquezas, buscava obediência. Em 451, marchou sobre a Gália com centenas de milhares, saqueou Metz, devastou Reims, e quando pôs os olhos sobre Aurelianum, atual Orleans, o mundo prendeu a respiração. Foi detido por romanos e visigodos nos campos cataláunicos, uma das batalhas mais sangrentas da antiguidade. Mas no ano seguinte retornou. Em 452, invadiu a Itália e deixou cidades como Aquileia reduzidas a cinzas. Apenas a intervenção do Papa Leão I conseguiu frear seu avanço, ou assim conta a lenda. Átila morreu em 453, no dia de seu casamento, após uma hemorragia inexplicável. Seu túmulo jamais foi encontrado, mas sua lenda sobreviveu. Para Roma, ele não foi um inimigo, foi um castigo. Chamaram-no o açoite de Deus e jamais se atreveram a esquecê-lo. 7. Tamerlão, Timur, o conquistador turco-mongol. No coração da Ásia Central, na cidade de Shahrizabs, nasceu em 1336 um homem, destinado a reviver o terror de Gengis Khan. Seu nome era Timur, mas a história o conheceria como Tamerlão, o conquistador coxo e impiedoso. Dizia ser descendente dos mongóis, mas sua ambição superou toda a herança. A partir de 1370, desde Samarcanda, empreendeu uma campanha de sangue que cobriu 3 continentes. Derrotou os turcos na Anatólia, esmagou o sultanato de Delhi em 1398 e deixou a seu passo mais de 100.000 cadáveres. Em Bagdá, mandou construir uma torre com 90.000 crânios humanos. Seus exércitos eram relâmpagos, velozes, implacáveis, invisíveis até que já fosse tarde demais. Em Damasco, arrasou a cidade e executou milhares sem pestanejar. Seus inimigos não eram apenas reinos, eram civilizações inteiras. Em 1401, chegou a Esmirna, bastião cristão. Destruiu-a pedra por pedra. No ano seguinte, capturou o sultão otomano Bayezid I na Batalha de Ankara. Humilhado, o encerrou em uma jaula. Nenhum outro conquistador se atreveu a tanto. Morreu em 1405, a caminho de invadir a China. Nunca perdeu uma batalha. Tamerlão deixou atrás de si cidades vazias, impérios arruinados e uma só certeza. Onde ele passava, a história se escrevia em ossos. 6. Khalid ibn al-Walid, a espada de Alá. No século VII, quando o Islã nascia entre as areias do deserto, surgiu um guerreiro cujo nome faria tremer impérios. Khalid ibn al-Walid, conhecido como a Espada de Alá. Nasceu em Meca por volta de 592 d.C., no seio da poderosa tribo Quraysh. A princípio lutou contra Maomé, mas logo mudaria de lado e com ele o curso da história. Após se converter ao Islã, transformou-se na força militar mais temida do califado. Foi ele quem em 636 d.C. esmagou o Império Bizantino na Batalha de Yarmouk, uma das mais decisivas do mundo antigo. Ali, com apenas 40.000 homens, venceu um exército de mais que o dobro do tamanho. Seu gênio tático era absoluto. Cerco, velocidade, manobra. A vitória era questão de geometria e fé. Não perdeu jamais uma batalha, nem contra bizantinos, nem contra os sassanidas. Em Qadisiyah, em Ulais, em Muta, cada combate era uma obra-prima. Sua estratégia se estudava em silêncio. Seu nome cruzava fronteiras como um eco de fogo. Mas seu final não foi no campo de batalha. Morreu em 642 em uma cama, sem feridas recentes. Ele mesmo disse: "Lutei em 100 combates e morro como um camelo. Que os covardes não se iludam com isso." Khalid não foi apenas uma espada.
Foi o trovão do deserto, e sua sombra ainda cavalga sobre as crônicas do mundo. 5. Napoleão Bonaparte, o mestre da guerra moderna. Em 1769, na ilha da Córcega, nasceu um homem que alteraria o mapa do mundo com pura vontade. Napoleão Bonaparte, filho da Revolução Francesa, mas forjado pela guerra, ascendeu de tenente a general em apenas 4 anos. Em 1796, ao comando do exército da Itália, desmantelou uma coalizão de reinos em apenas uma campanha. Seu gênio não estava na força, mas na mente. Em Austerlitz, em 1805, enfrentou os impérios da Rússia e Áustria. Com 73 mil homens, venceu 90 mil. Manipulou o terreno, enganou o inimigo e executou um golpe magistral. Uma vitória perfeita. Napoleão coroou sua ambição em 1804, proclamando-se imperador. De Lisboa a Moscou, seus exércitos marcharam sob uma só visão, a sua. Em 1806, destruiu a Prússia. Em 1807, esmagou a Rússia em Friedland. Era mais que um militar. Era um arquiteto do destino. Mas sua queda seria tão épica quanto sua ascensão. Em 1812, sua invasão da Rússia fracassou ante o inverno e a terra queimada. Depois vieram Leipzig, o Minzia, exílio em Elba e seu retorno fulminante em 1815. Em Waterloo encontrou seu fim. Morreu em 1821, exilado em Santa Helena, mas sua sombra permanece. Nenhum general fez tremer tantas coroas. Ninguém reescreveu a Europa com tanto fogo. Napoleão não marchava com exércitos, marchava com história. 4. Alexandre, o Grande, o conquistador de 3 continentes. Em 356 a.C. nasceu em Pela, o filho de um rei e do destino. Alexandre III da Macedônia, educado por Aristóteles e inspirado por Aquiles, ascendeu ao trono aos 20 anos após o assassinato de seu pai Filipe II, e em apenas uma década transformou o mundo. Em 334 a.C., cruzou o Helesponto com 40 mil homens. Na Batalha do Grânico, derrotou os persas. 1 ano depois, em Isso, enfrentou Dário III e o humilhou. Em Gaugamela, 331 a.C., venceu o maior exército da Ásia. O Império Persa caiu e Alexandre o herdou. Não parou. Tomou o Egito e fundou Alexandria. Cruzou desertos, subiu montanhas, fundiu culturas. Na Índia, em 326 a.C., enfrentou o rei Poro no Hidáspes e venceu um inimigo superior em elefantes e homens. Seu exército, exausto, se negou a seguir além do Indo. Alexandre havia chegado ao limite, não de sua ambição, mas do mundo conhecido. Morreu na Babilônia em 323 a.C., com apenas 32 anos. Nunca foi derrotado. Seu império se fragmentou, mas sua lenda não. Foi mais que um conquistador, foi um mito em vida. Aonde ia, levava espada e civilização. A seu passo nasciam cidades. Após sua morte, surgiram impérios. Alexandre não buscou glória, buscou eternidade e a encontrou. 3. Subutai, o gênio invisível do Império Mongol. Não tinha coroa nem escribas que cantassem seu nome, mas foi o arquiteto silencioso do maior império terrestre da história. Subutai, nascido por volta de 1176, foi o braço direito de Gengis Khan e o cérebro por trás de suas conquistas. Filho de um ferreiro, foi treinado na guerra desde criança. Acompanhou Gengis nas campanhas contra os tártaros, os Xia e os Jin. Mas foi sob Ogedei, filho do Khan, quando seu gênio alcançou seu apogeu. Em 1236, junto a Batu Khan, liderou a grande invasão da Europa. Em apenas 4 anos, arrasaram a Rússia, Polônia e Hungria. Em 1241, em Legnica e Morri, Subutai destruiu 2 exércitos europeus quase simultaneamente a centenas de quilômetros de distância. Coordenou ataques com precisão matemática usando o terreno, o engano e a velocidade como armas absolutas. Não só vencia, desarmava civilizações. Diferente de outros generais mongóis, Subutai escrevia relatórios detalhados, adaptava suas táticas e planejava campanhas de anos, não dias.
Calcula-se que participou de mais de 60 batalhas e não perdeu nenhuma. Morreu em 1248, em relativa obscuridade. Mas sem sua mente, o Império dos Khans jamais teria cruzado a Europa como um raio. Subutai foi o espectro na tempestade, o inimigo que nunca viste vir, até que já era tarde demais. 2. Aníbal Barca, o inimigo eterno de Roma. Em 247 a.C., na cidade púnica de Cartago, nasceu um juramento que poria Roma de joelhos. Seu nome, Aníbal Barca, filho do general Amílcar. Desde criança foi obrigado a prometer ódio eterno ao Império Romano e cumpriu sua palavra com fogo. Em 218 a.C., após conquistar a Espanha, cruzou os Pirineus, o Ródano e, finalmente, os Alpes com elefantes, uma façanha sem precedentes. Do outro lado, o esperavam os romanos e a morte. Na Batalha do Trébia, os envolveu com frio e astúcia. No Lago Trasimeno, armou uma emboscada perfeita. Mas sua obra-prima foi em Canas, em 216 a.C., onde com 50.000 homens destruiu 80.000 romanos, cercando-os por completo. Foi um massacre. O Senado tremeu. Roma deixou de recrutar em certas regiões durante anos, mas nem tudo foi vitória. Aníbal nunca tomou Roma. Esperou a ajuda de Cartago, que jamais chegou. Após mais de uma década na Itália, foi chamado de volta. Em 202 a.C., Cipião o enfrentou em Zama, África, e ali o terror de Roma caiu. Exilado, traído, perseguido, Aníbal escolheu o suicídio em 183 a.C. antes que ser capturado. Mas seu nome sobreviveu ao Império. Foi o inimigo que Roma jamais esqueceu. Um gênio militar que lutou com ódio, com inteligência e com uma promessa ardente no coração. 1. Gengis Khan, o Conquistador Supremo. Em 1162, nas geladas estepes da Mongólia, nasceu uma criança chamada Temujin. Seu pai foi envenenado. Seu clã o abandonou. Caçava ratos para sobreviver. Aquela criança se converteria em Gengis Khan, o conquistador mais temido de todos os tempos. Unificou as tribos mongóis com sangue e juramento. Em 1206 foi proclamado Khan de todos os mongóis. Seu exército não era o maior, mas sim o mais disciplinado, rápido e letal. Em 1211 cruzou a Grande Muralha e arrasou o Império Jin na China. Depois, em 1219, atacou o Império Corásmio na Ásia Central. Após a execução de seus embaixadores, não deixou pedra sobre pedra. Cidade após cidade caiu sob seu comando. Bukhara, Samarcanda, Nishapur. Nesta última, mandou executar mais de 100.000 pessoas. Sua tática era simples: oferecia rendição. Se aceitavam, viviam. Se resistiam, eram apagados do mapa. Morreu em 1227, em plena campanha contra os Tanguts, por causas ainda debatidas. Mas ao morrer, seu império se estendia desde o mar do Japão até o coração da Europa. Seus filhos e netos o expandiriam ainda mais. Gengis não deixou um túmulo, deixou uma cicatriz na história. Com cada reino que caía, sua lenda crescia. Foi tempestade, castigo, ordem e caos. O mundo antes dele era um e, depois outro. Foram 10 mentes que não conquistavam só terras, conquistavam o medo. Homens de carne, aço e vontade inquebrantável. Alguns morreram na glória, outros na sombra. Mas todos deixaram uma marca que nem o tempo, nem a história puderam apagar. Seus nomes ainda ressoam nos livros, nas ruínas e na memória dos impérios que se atreveram a desafiá-los. Se esta história te arrepiou, curta, comente qual destes titãs te marcou mais e junte-se à nossa legião. Inscreva-se. Isto é a história dos imortais, onde a história ruge com aço e lenda.